Abra sua Bíblia no livro, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa palavra linda, que eu não tive muito tempo, irmãos. Tem sido dias bem difíceis para mim. O mês de janeiro foi um mês difícil de provas, muita prova, muito trabalho. Eu falei para o pastor Roberto que eu não escolhi a melhor parte, né? Eu não estive nos cultos de oração, envolvida com tanto estudo, e nem tirei nota tão alta assim. Então, eu disse que eu não escolhi a melhor parte, mas precisava também fazer todas aquelas provas, e por conta da greve do ano passado, a gente está estudando as férias todas, e para mim, particularmente, não está fácil, porque eu não fiz segundo grau agora, então não lembro de nada, não sei de nada, está tudo novo dentro de uma classe que sabe de tudo, né? Então, não está fácil não, mas o Senhor tem me dado vitória, eu quero louvá-lo por isso. Mas eu quero ler com os irmãos, no domingo, quando a gente estava ensaiando aqui, começando o ensaio, Damares falou assim: Beth, dá um tema para o culto. Aí eu falei assim: bota despertadas para um recomeço. Ela falou: que lindo. Eu falei: mas isso é para mim. Essa palavra é para mim. Porque todo começo do ano, a gente não quer recomeçar alguma coisa. Todo começo do ano, irmãos, a gente não começa a analisar onde é que a gente se perdeu. A gente começa bem. Vai dando meado do ano, a gente se perde um cadinho, não se perde? Aí se perde na leitura da Bíblia, se perde na oração, a gente se perde nos propósitos. Eu vou jejuar todo domingo. Já no terceiro mês, você já não está jejuando mais. A gente vai se perdendo. Então, quando chega no final do ano, a gente, de novo, se culpa, né? O final do ano, se alguém falar alguma coisa, a gente fala: oh, meu Deus, meia culpa. A gente vai se culpando, porque a gente sabe que se perde nos propósitos, nos alvos. E, no começo do ano, a gente, de novo, quer recomeçar. A gente, de novo, quer fazer alguma coisa. É assim com você? É assim comigo. Por isso que eu dei esse tema, despertadas para recomeçar. Porque a mente está despertado, o coração está despertado, mas às vezes o corpo não acompanha, as atitudes não acompanham. E eu estava pensando nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo falando nesse texto de Filipenses capítulo 3, né? Todo o capítulo 3 é um capítulo tão lindo. A partir do versículo 8, que eu não vou ler, ele começa a colocar alguns alvos espirituais, alvos de conhecer mais a Cristo, alvos da ressurreição, tanta coisa. Mas no versículo 12, né, ele diz uma coisa que, gente, sou eu todinha aqui hoje. Eu não sei se vai ser você, mas eu estou no versículo 12. Eu estou aqui, ó, não que já tenha alcançado o que ele falou antes, a esperança da ressurreição, estar em Cristo, ganhar a Cristo, estar nele, comunhão. Ele falou: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Essa pessoa sou eu, é você também? Gente, essa coisa espiritual, esse alvo espiritual, essa necessidade de ser mais crente, essa necessidade de uma vida melhor com Deus, todo dia eu quero. Mas nem sempre eu alcanço. Então é o que ele está falando. Não que eu já tenha alcançado essas coisas grandes que eu estou falando, ou que seja perfeito. Gente, se o apóstolo fala que não era perfeito, o que nós vamos dizer? O que eu vou dizer? Engraçado que Paulo aqui está falando dele. Paulo pregou muito, mas ali ele está falando dele mesmo. É tão bom, irmãos, quando a pessoa é sincero, falando dele. Ele podia falar: eu sou o apóstolo Paulo, conheço tudo, ou não falar, mas ele está falando, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas ele está fazendo um balanço, para mim, na minha cabeça, né? Ele está fazendo um balanço, ele está na cadeia, ele está falando com uma igreja querida, ele está falando com uma igreja, essa é a epístola da alegria. É uma igreja alegre, é uma igreja que cuidou de Paulo, é uma igreja que mandava, sabe aquela igreja? Eu quero ser dessa igreja, eu quero ser de Filipos. Que igreja alegre. Paulo está falando com uma igreja, animando a igreja que estava triste por saber que ele estava na prisão. E lá da prisão, ele não está colocando alvos materiais, ele está falando: olha, eu tenho ainda esses alvos e eu quero dizer para vocês que eu também ainda não alcancei e que também não sou perfeito. Tá?
Mas aí tem um ponto e vírgula ali e ele continua. Se parasse só, também não sou perfeito, poxa, acabou, foi só uma afirmação e pronto. Não. Ele falou, mas, leia comigo, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Porque, gente, eu prossigo para terminar a minha chamada. Paulo foi preso para ser embaixador do Senhor. Paulo foi salvo para ser embaixador do Senhor aos gentios. Por isso ele pregou para gentios, ele foi 3 viagens missionárias. Ele foi chamado para alcançar os gentios. E ele está dizendo, olha, eu ainda não alcancei e ainda não estou perfeito nessa chamada, mas eu prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Mesmo preso, ele reconhecia que a chamada dele precisava continuar. E ele falou uma vez que ele estava preso, mas as palavras dele não estavam. A boca não estava, a mente não estava, estava solto. E Paulo, preso, ele escreveu quase todas as suas epístolas, gente. As melhores, as mais fortes, as mais lindas. Paulo estava preso. Então, essa chamada, essa coisa que Deus colocou agora na minha vida e na sua, nós temos que prosseguir, irmãos, mesmo que a gente não tenha alcançado, mesmo que a gente saiba, meu Deus, quanto mais eu quero, menos eu faço. Não. Agora, olha o versículo seguinte aqui. Primeiro, Paulo colocou aqui que a chamada era o alvo dele. Eu preciso prosseguir, eu preciso continuar. Eu não tenho que ficar parado no meio do caminho. Está na hora da gente pensar nisso. Aquilo que a gente parou no ano passado ou no ano anterior, aquilo que a gente parou porque se aborreceu, aquilo que a gente parou porque não gostou de alguma coisa, aquilo que a gente parou porque não concordou com alguma coisa, está na hora, irmãos, da gente fazer um balanço na nossa vida e recomeçar a chamada que Deus tem na nossa vida. É assim que você pensa? Recomeçar, não adianta parar, não adianta fazer beicinho, não adianta reclamar. Deus não está lidando com crianças, nós somos maduros espiritualmente. Está na hora da gente se despertar para um recomeço na chamada que Deus fez. Olha, eu não estou falando só o recomeço de voltar a estudar, não. Agora eu estou falando de chamada. Agora eu estou falando de fazer o que Deus quer que a gente faça. E muitos de nós... Eu acho que mais do que 95% aqui sabe o que Deus quer que você faça. Então, o versículo seguinte, ele colocou, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele está colocando ainda a ideia do 12. Mas uma coisa faço, leia comigo, o que é? Que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Gente, um jeito que Paulo tinha, sabe, de recomeçar, de continuar. Um jeito que Paulo tinha, mesmo preso, de continuar a fazer o que Deus queria para a vida dele, apesar das prisões físicas, apesar do ferro no pé, apesar ele ficou num buraco, a gente vê isso, tinha só uma mesinha lá, eu esqueci o nome de onde Paulo ficou, uma prisão... Cistina, negócio assim, lugar frio, gelado, que ele inclusive pediu, acho, para Timóteo levar o casaco dele, né, porque ele estava com frio. Então, Paulo sofreu tanto naquela prisão, fisicamente, mas independente disso, eu acho que o que Paulo mais queria era levar a palavra, porque ele sabia que mesmo preso, a chamada continuava. E é isso que eu quero que você grave. Mesmo preso na luta, a tua chamada continua. Mesmo no desemprego, mesmo naquela situação que não está muito favorável, mesmo naquele período que a gente vai lá embaixo, porque a nossa vida espiritual é assim, um dia está lá embaixo, um dia está lá em cima, não importa, a chamada de Deus continua na nossa vida. E nós temos que recomeçar, irmão, sempre recomeçar e lutar por ela. Então, Paulo aqui, ele disse, olha... Eu só vou conseguir continuar, eu só vou conseguir prosseguir, não sabe como? Se eu esquecer. Coisa difícil é esquecer, gente. Não tem remédio para esquecer, não? O povo diz que bebe para esquecer, mas esse não é um bom remédio. Vamos combinar. Não tem remédio para esquecer, não? Não tem. Esquecer, irmão, é soltar as correntes.
A gente tem que esquecer o quê? O que já passou. Ou alguém esquece o que ainda não veio? Não, esquecer o que já passou. Se já passou, é passado. Por que a gente gosta tanto de passado? Por que a gente sofre tanto com o passado? Paulo aqui está dizendo, a primeira condição era esquecer. Esquece. Você acha que ele não se aborreceu? Claro que você sabe. Olha lá, 1 ou 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver uma lista ali que vai dizer, meu Deus, como esse homem sofreu. O que é isso? Ele falou até do perigo das estradas, do perigo dos falsos irmãos. Olha, tudo que a gente passa, ele passou também. Mas ele tinha que esquecer. Irmãos, para prosseguir, tem que esquecer. Você pode falar isso para o seu irmão? Prometo que eu só vou falar essa só. Para prosseguir, tem que esquecer, meu irmão. Se você ficar agarrado naquela palavra, naquela situação, você não vai andar. Essa corrente do nosso pé, ela não nos joga para frente, ela só nos põe para trás. Tem que esquecer. Engraçado que no Salmo de número 45, abra sua Bíblia aí, Salmo 45, versículo de número 10. O Júnior vai colocar ali, que eu nem preciso abrir. Salmo 45, versículo de número 10. O Salmo 45, ele fala de um casamento, a união de Cristo com a igreja. No versículo 10, sabe, alguém que está escrevendo esse salmo dá um recado para essa noiva, que essa noiva é a igreja. Ali está falando da noiva e do noivo. Olha o que está escrito no versículo 10. Leia comigo, por favor. Ouve, filha, olha, inclina os teus ouvidos. Irmão, quem quiser se unir a Cristo, tem que esquecer. Tem que esquecer o mundo. Tem que esquecer o mundo, sabia? A Bíblia fala despojai-vos. Sabe o que é despojar? É largar, é soltar a bagagem. É soltar coisas que estão na nossa vida que nem deveria estar. Um dia uma irmã falou comigo, irmã Beth, eu sou casada há 35 anos. E eu estou presa a uma palavra que o meu esposo me falou na lua de mel. Eu falei, Jesus, é muito tempo. Está enferrujada essa cadeia na perna dessa irmã. Gente, perdoa essa palavra. Deixa para lá. Se despoja, se esvazia. Ai, irmã Beth, a senhora não conhece. Gente, isso é espiritual. Se a gente não se liberar, não vamos ser liberados. A gente fica querendo que Deus venha fazer o que a gente tem que fazer. Então nós temos que esquecer. Olha, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Você já viu noiva que fica ligando para a mãe todo dia? Mulher casada que fica todo dia. Homem casado que fica comidinha de mamãe que é bom. Meu Deus do céu, larga para trás. Solta, anda para frente. Sabe? Anda para frente. Anima vocês dois, marido e mulher, jovem, vamos para frente, o que passou, passou. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Engraçado que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Coisa tem que valor? Que valor tem coisa, irmão? Isso aí que você ouviu é coisa. Essa circunstância que você está vivendo é coisa, não tem valor nenhum. Daqui a 5 anos você nem está valorizando mais isso. Você já viu que nós casados, o que a gente briga hoje, o que a gente luta hoje, daqui a 2 anos você nem liga mais para aquilo. E você está brigando hoje por causa... Gente, esquece. Tem que esquecer. Para você prosseguir, para você recomeçar, para você ter uma vida nova, não dá para juntar com a vida velha. Você lembra de Israel? Gente, Deus libertou Israel. Deus tirou Israel de 430 anos de escravidão. Eles não viveram no Egito bem, não. E no Egito, eles não eram mestres, não, eles eram escravos. 430 anos, Deus manda um libertador, tira o povo de lá. O povo sai de lá com mão forte. Quem era viciado aí nos 10 mandamentos sabe disso. Quarta-feira não tinha esse público na igreja, não. Todo mundo vendo o culto dos 10 mandamentos. Né? É isso mesmo, mas era bonito mesmo, eu sei que era. Mas, gente, você vê que coisa linda, você fica maravilhado, dá glória às irmãs quando chegavam nos cultos de oração, nas consagrações, as irmãs tudo pregando os 10 mandamentos, porque viu no dia anterior
né? E falava, viu? Aquele guarda não viu ele passar. Você viu como é que Deus é bom? Quer dizer, ao invés delas pregarem a palavra, pregavam os 10 mandamentos. Amém. Estava com o coração despertado. Agora, esse povo que saiu de lá com mão forte, que saiu de lá, meu Deus do céu, o que Deus fez por aquele povo, eles acabaram de sair, capítulo 15 do livro de Êxodo, quando eles viram o Mar Vermelho, Faraó atrás. Gente, aquele povo, o tempo todo só lembrava de alho, cebola, pepino e até sepulcro. Fala sério, são coisas. O que é alho? O que é cebola? Diante da grandeza da libertação, da salvação. Mas a pessoa fica agarrada em coisas. Isso é para você ver. Eles não estavam falando, ai, a minha vizinha era tão boa. Não. Alho, cebola, pepino e sepulcro. Será que não tinha sepulcro lá para a gente morrer? Apegado a coisas do Egito. Primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente andar para frente, para a gente prosseguir, irmãos, é esquecer. Esquece aquele aborrecimento, em nome de Jesus. Esquece. Tem gente que não consegue, a gente não pode fazer uma mudança na igreja de alguma coisa que a pessoa fica tão triste. Não fica triste. Deus, quando muda você de lugar, Ele quer te capacitar para uma outra coisa. Esquece. E anda para frente, meu irmão. Anda para frente na obra de Deus, na casa de Deus. Eu, quando menina, e o Roberto na igreja, a gente trabalhava com criança, com adolescente, com jovem, com isso, com aquilo. De vez em quando tira a gente dali, tira a gente de lá. Meu Deus, a gente só cresceu, ficou polivalente. Pode botar em qualquer lugar que você faz. Porque você passou em tudo que foi lugar. Isso foi bênção na minha vida quando eu trabalhei no Jornal do Brasil. Me botaram em todos os setores. O que era humilhante, porque eu tirava férias de todo mundo. Eu sempre fui muito esperta, graças a Deus. Eu tirava férias de todo mundo. Eu ia para o DP, para o RH, eu ia para a contabilidade, eu ia para lá, eu ia para cá. Todo mundo, coitada da Beth, não tem paradeiro. Coitada da Beth. Quando o navio passava, sabe quem ficava? Quem sabia tudo. Quando chegava aquela onda de desemprego, eu nunca saí, porque eu podia ficar em qualquer lugar. Irmãos, isso é bênção na casa de Deus. Mudança é bênção. Não fica agarrado em nada. Não fica, porque Deus está querendo fazer você prosperar. Quando nós saímos de Nova Holanda, irmãos, não sei nem que ano foi, há tantos anos atrás, a gente saiu com sofrimento, a gente saiu com dor, a gente saiu com perseguição. A gente crente, eu era 1000 vezes mais crente do que eu sou hoje. E eu dizia, Jesus, como é que pode passar por isso? E Deus estava dizendo, anda para frente, larga essas coisas, eu vou botar vocês para viajar, eu vou botar vocês para estudar, e a gente está agarrado na igrejinha. Irmão, esquece coisas, só não esqueça Ele. Só não esqueça a chamada. São coisas que passam, cargo passa, tudo passa na vida. Só a palavra de Deus permanece para sempre. Então esquece. Esquece o mundo, esquece o Egito, esquece situação, palavra, pecado, amargura. Esquece. Fala, eu não quero isso na minha vida. Solta essa corrente do seu pé, solta essa corrente da sua mente e anda para frente, porque Deus tem coisa melhor para a nossa vida. Quantos creem nisso, irmãos? Então é fazer um balanço, como Paulo fez, é largar para lá, é despojar, é soltar e avançar. Uma vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia pregando sobre isso, e eu anotei na minha Bíblia aqui, avançar é um grande impulso para frente. Irmão, ninguém avança assim, aquela coisinha, isso não é avançar, isso é se arrastar. Avançar é um esforço de você meter o pé mesmo e ir. Você já viu quando você tem que pular uma poça d'água? Você está avançando, senão você cai na poça. Quando a gente tem que entrar num ônibus que está alto para a gente, que porcaria aqueles ônibus tão altos. Desculpa, gente, que feio falar porcaria. Sabe? Mas que seu pé vai lá em cima assim. Olha, eu tenho que segurar naquele ferro e me jogar dentro do ônibus. Isso é avançar, senão eu fico agarrada lá. Isso é avançar. Avançar é um grande impulso para frente. Foi mal, né, Bernadette? Desculpa.
Então, avançar é um grande esforço para frente, irmão. Não é ficar se arrastando, eu não sei. Vai ser a mesma coisa. Avança, é uma ruptura, é um corte com a situação anterior e para frente com Deus na tua vida. Avança, irmão. Larga tudo o que está te prendendo. Larga, olha, seja pecado, palavra, seja o que for, seja na família, seja na igreja. Larga tudo aos pés do Senhor e avança para o que Deus tem para a sua vida. Desperta para um recomeço, irmão. Recomeça com Deus. Fala, Senhor, eu quero recomeçar na oração. Eu estou precisando. Eu quero recomeçar no jejum. Eu estou precisando. Eu estava dizendo, Senhor, não consigo mais fazer jejum de manhã. Olha só, a gente é bobo, né? Pensa que engana Deus. Eu, sentada ali, Roberto, falando jejum, jejum. E eu falei, Senhor, posso fazer mais jejum de manhã? Tão difícil, eu acordo tão cedo. Já dá aquela dor no estômago. Você vai naquele, pega 2 ônibus abençoado e tal. Sabe o que o Senhor me lembrou? Ué, faz depois do almoço até o dia seguinte. Está vendo? E eu feito uma boba, dizendo, não posso fazer, eu não consigo. Quem não pode, irmão? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mude a sua vida, mude a sua mente. Paulo fez um balanço da vida dele e falou, olha, eu ainda não alcancei, nem sou perfeito, mas eu vou prosseguir para aquilo que o Senhor me chamou. Eu não estou falando só e não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando para uma igreja adulta que recebe palavra quase todos os dias, que Deus tem uma chamada na nossa vida. Avance para ela, continue caminhando, avança. Todo dia é um novo dia. Amanhã, Júnior, quando amanhecer, um novo dia para você e para mim. Todo dia é um novo dia. Avance. Recomece, não pare. Não importa o que aconteceu, não pare. Não importa o quanto doeu, não pare. Não importa de onde veio a palavra ou a ação, não pare. Porque o que está em jogo é uma chamada, que foi Deus que deu. E a chamada que Ele deu, Ele vai cobrar depois.